Imagine um país inteiro parando no dia de Natal para assistir, ao vivo, o fuzilamento de seu próprio presidente. Um casal, ela, fria e arrogante, ele, o símbolo de um regime que desafiou Moscou e mergulhou sua nação no silêncio, na fome e no medo, é levado a um muro sujo de uma base militar. Sem julgamento legítimo, sem tempo para apelações. Em segundos, seus corpos desabam diante das câmeras, enquanto a Romênia assiste, perplexa, ao colapso de uma era. Neste vídeo, você vai entender como o ditador mais isolado da Europa Oriental caiu em público, porque seu governo foi comparado a um culto autoritário com inspiração asiática, e como a paranoia, a propaganda e a repressão deram lugar ao caos e à execução transmitida na TV. Bastidores inéditos, segredos revelados, e o verdadeiro impacto psicológico de um regime que tentou controlar até o clima. Mas para compreender como Nicolae e Helena Ceausescu chegaram ao fim em frente às câmeras, precisamos voltar ao início, onde o medo começou a ser construído, tijolo por tijolo. Década de 1910. No vilarejo de Scorniceti, no interior rural da Romênia, nasce um menino franzino, filho de um alcoólatra violento. Nicolae Ceausescu era o terceiro de 10 filhos, e cresceu em uma casa sem eletricidade, sem água e sem futuro. Aos 11 anos, foi enviado para Bucareste para trabalhar como aprendiz de sapateiro. A cidade grande não trouxe alívio, trouxe repressão, desigualdade e um sistema de poder brutal. Nesse ambiente, o jovem Nicolae encontrou um novo evangelho, o comunismo. Na época, a militância era ilegal. E foi justamente na cadeia, entre prisões e espancamentos, que Ceausescu conheceu o homem que mudaria sua vida, Georgi Georgioudes, o poderoso líder comunista que o adotou como discípulo. Nicolae não era carismático, nem brilhante, mas era obediente, e acima de tudo, sabia esperar. Quando os soviéticos ocuparam a Romênia em 1944, e a monarquia foi dissolvida à força, Ceausescu estava pronto para escalar. O país foi transformado em um laboratório soviético, prisões em massa, campos de trabalho, nacionalizações brutais. A classe média foi destruída, a elite intelectual silenciada, e o jovem Nicolae, aos poucos, foi ganhando espaço entre os quadros do partido, até que, em 1965, Georgioudes morreu subitamente. Contra todas as expectativas, Ceausescu foi escolhido como sucessor. A Romênia, nesse momento, não sabia o que esperar daquele homem de fala tímida e postura rígida. Mas os primeiros anos surpreenderam. Libertação de presos políticos, críticas abertas ao stalinismo e, o que mais chamou a atenção do Ocidente, um raro rompimento com Moscou. Em 1968, quando a União Soviética esmagou a Primavera de Praga, Ceausescu fez o impensável, condenou publicamente a invasão. Fez isso em um discurso inflamado, diante de uma multidão, em Bucareste. As potências ocidentais o celebraram. Washington, Paris e Londres correram para estreitar laços. Em pouco tempo, a Romênia virou o comunista do bem, um aliado útil na Guerra Fria. Mas esse encanto tinha prazo de validade, porque, nos bastidores, algo muito mais sinistro estava sendo construído. Em 1971, após visitar China e Coreia do Norte, Ceausescu voltou transformado. Fascinado pela adoração em massa e o controle absoluto daqueles regimes orientais, decidiu impor sua própria revolução cultural. A partir dali, a Romênia deixaria de ser apenas uma ditadura. Passaria a ser um experimento de idolatria total. A imprensa foi forçada a exibir sua imagem diariamente. Sua biografia foi reescrita para incluir feitos inexistentes. Praças, escolas, fábricas e hospitais passaram a carregar seu nome. Helena Ceausescu, sua esposa, foi imposta como cientista, inventora e líder política. Tudo falso, mas oficial. E para garantir que ninguém ousasse contestar, surgiu o braço invisível mais temido da Europa Oriental, a Securitate. Com quase 500 mil de informantes, a polícia secreta de Ceausescu instalou microfones em casas, escolas, igrejas, consultórios médicos. Cada vizinho podia ser um espião. Cada telefonema, uma armadilha. Não era preciso ser ativista, bastava fazer uma piada errada no jantar. O resultado? Silêncio, medo e uma população inteira fingindo acreditar. Mas o plano mais ousado do ditador ainda estava por vir: eliminar toda a dívida externa da Romênia, a qualquer custo. A ordem foi clara: exportar tudo: alimentos, combustível, maquinário. O país começou a passar fome, literalmente. O pão foi racionado. A carne sumiu. A eletricidade era cortada por dias. Estufas eram desligadas por decreto, mesmo no inverno. 2 minutos de água quente por semana viraram luxo. E mesmo assim, a TV estatal exibia imagens de colheitas recorde e avanços científicos. Nesse cenário de escassez, Ceausescu iniciou a construção de um dos edifícios mais extravagantes do mundo, o Palácio do Povo. Mármore, ouro, cortinas de seda, 300 mil metros quadrados, maior que o Pentágono.
Para isso, ele demoliu 9.000 construções, expulsou moradores, destruiu igrejas e sinagogas. Bucareste virou um canteiro de obras movido à propaganda. O culto à personalidade estava completo. Mas as rachaduras começavam a aparecer. Em 1989, enquanto os regimes comunistas da Europa Oriental caíam como dominós, Berlim, Varsóvia, Praga, a Romênia parecia congelada. Até que, em março daquele ano, algo impensável aconteceu. 6 membros do alto escalão do partido escreveram uma carta crítica. Não foi publicada dentro do país, mas chegou ao rádio estrangeiro. Pela primeira vez, a elite começava a romper o silêncio. E Ceausescu ignorou, reforçou sua propaganda, foi reeleito por unanimidade em novembro, e embarcou para o Irã como se nada estivesse acontecendo. Mas o fio já estava rompido, e na volta ao país, ele descobriria, tarde demais, que seu império de silêncio estava prestes a desabar. Tudo começou com um nome quase desconhecido fora da Romênia, Laszlo Tk, pastor protestante da cidade de Timișoara, no oeste do país. Ele não era um revolucionário, não convocava multidões. Era apenas uma voz crítica, firme, mas isolada. Quando o regime decidiu expulsá-lo da igreja, no dia 16 de dezembro de 1989, o que parecia uma operação rotineira do Estado ganhou contornos imprevisíveis. Centenas de pessoas cercaram sua casa em sinal de apoio, levaram cartazes, formaram uma corrente humana. A polícia apareceu com força, bastões, prisões, gás. Mas algo havia mudado. Ninguém recuou. Na manhã seguinte, milhares estavam nas ruas. A repressão escalou. Disparos, tanques, mortos, corpos atirados ao rio, enterrados em valas comuns às pressas. Mas já era tarde. A notícia escapou do controle. Imagens de cadáveres, protestos e tanques circulavam pela Hungria, atravessavam fronteiras, cruzavam ondas de rádio. Em poucas horas, toda a Romênia soube. A cidade que desafiou o ditador não foi silenciada. Foi ouvida. O medo, finalmente, estava perdendo a guerra. Ceausescu ainda acreditava ter o povo nas mãos. Convocou um comício para o dia 21 de dezembro, na capital. O objetivo era encenar mais um discurso triunfal desde a varanda do Comitê Central do Partido Comunista. O palco era o mesmo de 1968, quando ele enfrentou Moscou e foi aclamado como herói nacional. Mas desta vez, o som das palmas deu lugar aos gritos. O silêncio programado foi rompido por vaias. Primeiro tímidas, depois em coro. O homem que por décadas reinou no silêncio absoluto da obediência foi surpreendido por um rugido de desprezo. Ceausescu travou, buscou o olhar da esposa, balbuciou frases desconexas. A transmissão foi cortada. O mito desabava em rede nacional. No dia seguinte, Bucareste não dormiu. Trabalhadores, soldados e estudantes tomaram as ruas, invadiram prédios do governo, destruíram símbolos do regime. Na televisão estatal, jornalistas choravam ao vivo, confessando anos de mentiras. Microfones foram tomados por cidadãos comuns. O país estava se movendo sem liderança, sem roteiro, só com raiva e urgência. No Ministério da Defesa, os primeiros militares mudaram de lado. No Comitê Central, o caos reinava. Não havia plano, apenas medo. Às 13h29, Nicolai e Helena subiram ao telhado do edifício central. Um helicóptero os aguardava. A cena parecia saída de um filme. O casal fugindo pelos ares, sobrevoando a cidade que já não os reconhecia como líderes, mas como fugitivos. Tentaram pousar em diferentes bases. Foram rejeitados uma por uma. O sistema que criaram desmoronava sob seus pés. Ordens eram ignoradas. Portas se fechavam. O culto ao líder virou rejeição total. Horas depois, já no interior do país, o piloto recebeu um aviso: se não aterrissar, será abatido. Ele obedeceu. Em terra, um comandante local, que semanas antes teria se curvado diante de Ceausescu, mandou prendê-lo. Sem cerimônia, sem resistência. Encerrados numa base militar em Targov, Nicolai e Helena estavam agora em um limbo histórico. Ainda vivos, mas já não pertenciam a nenhum lugar. E o novo regime provisório, recém-formado, sabia de uma coisa: não poderia mantê-los vivos por muito tempo. Enquanto isso, a televisão estatal, agora nas mãos dos revolucionários, se transformava no centro da revolução. Um fluxo contínuo de rostos novos, improvisados, alternava entre apelos por calma e denúncias de crimes. Militares, artistas, locutores, todos falando direto para a população, como se o país estivesse respirando pela primeira vez. O nome por trás dessa nova frente era Ion Iliescu, um ex-funcionário do Partido Comunista que havia se distanciado de Ceausescu anos antes. Carismático, articulado e conhecido por muitos, mas também suspeito por outros. Para muitos romenos, o futuro ainda parecia um terreno minado.
Os rostos haviam mudado, mas os fantasmas continuavam os mesmos. No país, começavam a surgir rumores de terroristas leais ao regime, de planos secretos, de uma contraofensiva. Tiros eram ouvidos durante a noite. Explosões nos arredores de cidades. Mas ninguém sabia quem disparava e quem estava sendo caçado. A paranoia tomava conta. E é nesse clima de desordem total que surge uma proposta brutal: julgá-los em segredo e executar imediatamente, sem deixar tempo para resgates, sem margem para caos. O dia é 25 de dezembro de 1989. A Romênia assiste, atônita, ao capítulo mais insano de sua história recente. Nicolae e Elena Ceausescu, o casal que durante décadas simbolizou a opressão nacional, seriam levados a julgamento. Mas não em um tribunal legítimo, e sim em uma sala pequena, de uma base militar, sem defesa, sem direito, sem tempo. O clímax estava a poucos minutos. Natal de 1989. Enquanto boa parte do mundo trocava presentes e celebrava em família, a Romênia preparava um espetáculo inédito. Na base militar de Targovice, um tribunal improvisado aguardava seus réus. Sem toga, sem jurados, sem liturgia legal. Apenas um grupo de militares, uma câmera soviética de baixa qualidade, e um veredicto que já havia sido decidido antes da primeira pergunta. Nicolae e Elena Ceausescu entraram na sala algemados, abatidos, mas ainda se comportando como se estivessem no comando. Rejeitaram o tribunal. Negaram a legitimidade dos juízes. Repetiam que ainda eram os verdadeiros líderes da Romênia. Nicolae entoou o hino do partido. Helena oscilava entre insultos e desdém. A acusação era direta, brutal: genocídio, destruição da economia, subversão do Estado, enriquecimento ilícito e tentativa de fuga com fundos públicos. Mas não se tratava de um processo judicial, era um ato simbólico. Uma cena montada para dar um fim visível à escuridão que o casal representava. O julgamento durou menos de uma hora. Não houve advogado, não houve contraditório, nenhuma chance de apelação. Quando foi anunciado o veredicto, pena de morte imediata para ambos, não houve surpresa. Nicolae exigiu que a sentença fosse anulada. Helena gritou que estava sendo assassinada por covardes. Mas já era tarde. Foram arrastados até o pátio dos fundos, as mãos amarradas com cadarços de sapato. Um muro de tijolos expostos os esperava. Um soldado perguntou se desejavam capuzes. Recusaram. Nicolae tentou manter a postura. Helena, ainda com raiva, gritou até o último segundo. Às 14h50, 3 soldados apertaram o gatilho ao mesmo tempo. Rifles automáticos. Mais de 120 tiros. Os corpos desabaram em segundos. Um caiu de lado, o outro, de costas. O som foi substituído por um silêncio quase irreal. O silêncio do fim de uma era. Mas o detalhe mais perturbador não estava ali, no chão, entre o sangue e os escombros. Estava na câmera. Tudo foi gravado, do julgamento aos últimos gritos, da acusação ao impacto das balas. As imagens eram tremidas, mal enquadradas, mas reais, brutalmente reais. No dia seguinte, 26 de dezembro, o vídeo foi exibido na televisão estatal. Milhões de romenos assistiram. Foi o primeiro ditador comunista da Guerra Fria a ser julgado e executado em tão pouco tempo, e com tudo transmitido à população. Uma decisão que dividiu o país. Muitos comemoraram, outros choraram, mas quase ninguém ficou indiferente. Era como se a Romênia precisasse daquela cena para acreditar que tinha, de fato, se libertado. Não era apenas justiça, era purgação. Era o fechamento visual de uma ferida que havia sido aberta por décadas. Mas a questão era mais profunda. Aquilo não era apenas sobre o fim de um casal. Era uma operação psicológica cuidadosamente conduzida. Uma mensagem: o medo acabou. O velho regime está morto. A Revolução Romena, diferentemente das demais no leste europeu, não terminou com negociações ou pactos. Terminou com tiros, com imagens cruas, sem filtros, entrando nas casas de milhões como um eletrochoque coletivo. Mas a pergunta que começou a assombrar logo depois foi: o que viria depois? Porque o fim do ditador não significava, necessariamente, o fim do sistema. Nos dias seguintes à execução, os arquivos da Securitate começaram a ser abertos. Descobriu-se que amigos espionavam amigos, que irmãos delatavam irmãos, que igrejas, escolas e hospitais eram vigiados em tempo integral. A teia de medo era mais profunda do que qualquer um imaginava. E talvez a maior cicatriz estivesse aí, na confiança quebrada, na sociedade rachada. Enquanto isso, os rostos no poder não pareciam tão diferentes assim. Ion Iliescu, o novo rosto da revolução, também vinha do coração do Partido Comunista. Outros burocratas se reciclaram com rapidez espantosa. Nomes antigos em cargos novos. A pergunta era inevitável:
teria mesmo havido uma ruptura ou apenas uma troca de figurinos. E o símbolo do delírio, o Palácio do Povo, seguia ali, imponente, gigante, um monumento à megalomania de um líder que mandava cortar a luz da população enquanto encomendava candelabros de 5 toneladas. A fita do julgamento circulava como um artefato sombrio. Mostrava não apenas o fim do Ceausescu, mas também o rosto pálido de um país exaurido, que precisava de algo, qualquer coisa, para acreditar que estava começando de novo. A execução em si foi uma pausa violenta, mas não uma cura. O verdadeiro desafio estava apenas começando. A imagem de Nikolai e Helena Ceausescu tombando sob rajadas de balas foi, para muitos, o clímax de uma era que parecia interminável. Aquele disparo coletivo encerrava uma narrativa de silêncio imposto, de um país que fingiu por décadas não ver, não ouvir, não sentir. Mas a execução, por mais simbólica que tenha sido, não significou justiça plena, nem trouxe respostas imediatas para um país devastado emocional, econômica e moralmente. Porque o verdadeiro legado de uma ditadura não está apenas nos que mandaram, mas também nos que obedeceram, nos que calaram, nos que participaram da engrenagem. Quando os arquivos da Securitate começaram a ser revelados, a Romênia se viu diante de um espelho estilhaçado. Havia microfones escondidos em casas, salas de aula, confessionários. Crianças haviam delatado pais. Médicos haviam denunciado pacientes. Curas espirituais e conversas íntimas viraram relatórios secretos. A confiança, aquilo que mantém uma sociedade de pé, foi implodida. E essa destruição era muito mais difícil de reverter do que um regime. Ao mesmo tempo, o novo governo rapidamente revelou seus próprios limites. Muitos dos que ocuparam posições de poder nos anos seguintes eram os mesmos rostos reciclados do regime anterior. A estrutura permaneceu, a narrativa mudou, mas a máquina seguiu girando, com menos brutalidade, mas ainda com vícios profundos. O Palácio do Povo, hoje sede do parlamento, continua de pé. E ali, entre colunas gigantescas e escadas de mármore, ainda ecoa a memória de um tempo onde o povo não tinha voz. Um edifício que não foi demolido porque custaria mais destruir do que manter. E, talvez, por isso mesmo, seja o monumento perfeito para uma ditadura que nunca foi totalmente enterrada. A fita da execução ainda circula. Está em arquivos digitais, em documentários, em reportagens. E sempre que reaparece, desperta emoções conflitantes. Alguns a veem como uma libertação, outros como uma barbárie travestida de justiça. Mas todos, sem exceção, a encaram como um ponto de virada, uma fronteira entre o medo absoluto e o que viria depois. O que a Romênia enfrentou não foi apenas a queda de um ditador. Foi o peso psicológico de décadas de manipulação, vigilância e culto à personalidade. E, no fim, a morte de Ceausescu não encerrou isso. Apenas inaugurou um novo capítulo, o da reconstrução lenta, hesitante e às vezes contraditória de uma sociedade traumatizada. Hoje, olhando para trás, não é difícil entender por que a execução foi televisionada. Não era apenas uma forma de eliminar uma ameaça. Era uma necessidade simbólica. Era preciso ver para acreditar. Precisavam assistir com os próprios olhos ao fim daquilo que parecia eterno. Mas talvez a pergunta mais honesta que se possa fazer agora não seja o regime acabou, e sim, quanto dele ainda vive em nós, mesmo depois do último tiro? Porque regimes caem, líderes tombam, mas o trauma leva gerações para ser compreendido, e às vezes, nunca é totalmente superado. Se você achou essa história perturbadora, espere até conhecer o relato do único sobrevivente do desastre aéreo do Boeing 787 na Índia, uma tragédia que também foi registrada em tempo real, e onde a linha entre sorte e destino ficou por um fio. O link está aqui ao lado.